UpperGR. Conheça nossas tecnologias. Academia de Talentos UpperGR. Nosso trabalho é, sobretudo, treinar motoristas e operadores logísticos de todo o Brasil, com foco em desenvolver soluções para reduzir os riscos das operações. Upper Tower. Upper Tower é a nossa torre de controle. Fornece gestão da informação para a tomada de decisões mais rápidas na prevenção, correção de problemas e gestão da sua logística. Upper Apps. Mais mobilidade em suas operações. Upper GR. Sistemas de rotogramas para jornadas mais precisas. Videoaulas e telefones para melhor atendimento, agilidade e controle. Upper Solicitação de Monitoramento. Um app específico para você enviar sua solicitação com muito mais agilidade e menos burocracia. Upper no trecho. Gerenciamento e otimização de localização através de GPS. UpperGR, unidos para ir mais longe. Acesse e saiba mais em grupouppergr.com.br e acompanhe nas redes sociais. Somos a maior plataforma aberta de tecnologia para logística e mobilidade da América Latina. Ocupamos a liderança em TMS, gerenciamento de risco e softwares para o mercado securitário. Temos o maior know-how e banco de dados do setor, com o uso de inteligência artificial e machine learning. São mais de 100 soluções próprias e terceiras disponíveis para atender às demandas e à evolução dos nossos clientes. Não à toa, temos mais de 45 mil clientes, entre eles as maiores empresas da América Latina. Com isso, os clientes crescem mais, gastando menos, fazem entregas mais rápidas e reduzem a emissão de dióxido de carbono, acidentes e roubos. Onde não existiam caminhos, nós criamos soluções. NS Tech. Já parou para pensar como tudo que você come, usa ou consome chega até você? Pois é, tudo isso está conectado pelo ar, pela terra ou pelo mar. Os sistemas de transporte fazem milhares de produtos chegarem às suas mãos. E se você é uma das pessoas que fazem parte deste mercado indispensável, a AXA tem soluções para garantir que a sua mercadoria chegue a todos os cantos do mundo da forma mais segura. São os seguros de transportes da AXA. Para os embarcadores, oferecemos soluções para transporte nacional e internacional. Com coberturas amplas e restritas, você pode escolher as modalidades que mais se adaptam às suas mercadorias, inclusive customizando a apólice com coberturas adicionais, como para pagamentos de impostos ou de itens frigorificados. Se você é transportador, a AXA também oferece tranquilidade e proteção para sua operação, com os produtos de responsabilidade civil. Todas as opções cobrem acidentes do veículo transportador, esteja ele na terra, no ar ou no mar. Além de protegerem no caso de acidentes, você também pode ficar amparado para roubo da carga. Então, esteja ao lado de seu cliente ao proteger suas operações e suas mercadorias com os seguros de transportes da AXA. Olá, gostaria de cumprimentar a todos, espero que todos estejam bem. Quero primeiramente aqui agradecer a FETransporte Brasil, pela oportunidade de explanar para todos vocês aqui, trazer e compartilhar um pouco da minha história profissional, de como eu cheguei até aqui, como hoje estou como diretor operacional da UpperGR, e então eu estou muito feliz em poder participar e contribuir um pouco aí, talvez servir de inspiração para aqueles que estão acompanhando, participando e vendo todo esse conteúdo extraordinário aí, que mais uma vez gostaria de parabenizar a FETransporte Brasil por este evento, painéis interessantes, conteúdos de extrema importância para o nosso dia a dia, que a gente que está aí, o corretor de seguros, o gerenciador de risco, o prestador de serviço de tecnologia, seja qual for, toda essa gama de empresas aí que faz o nosso mercado se completar aí de ponta a ponta para que a gente possa entregar um serviço de qualidade para os nossos clientes. Então, me apresentando, meu nome é Bruno Zuliger, eu tenho 33 anos, hoje sou diretor operacional na UpperGR e vou aqui contar um pouco para vocês da minha trajetória, um pouco da minha vida profissional, como foi que eu cheguei aqui. Eu sou natural do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e hoje estou morando em Santa Catarina, Itajaí. Há 4 anos eu estou residindo em Itajaí, e fazendo um trabalho que vocês vão entender a hora que eu terminar esse storytelling, digamos assim, da minha vida profissional.
Começando bem do início, no meu primeiro trabalho, né, quando eu comecei ali de forma informal, né, nasci de uma família muito humilde, né, de poucas rendas financeiras, e então a gente tinha basicamente que todo mundo tinha que compartilhar e colaborar dentro de casa para a gente poder ali conseguir o sustento do dia a dia, as necessidades que a gente tinha ao longo do mês, enfim. Então eu comecei muito cedo, com 13 para 14 anos, eu ia de bicicleta num bairro mais ou menos uns 13 quilômetros de onde eu morava, né? A gente morava na periferia da cidade e eu ia um pouco mais direcionado ao centro e eu trabalhava como lavador de peças de moto, né? Foi na época minha primeira experiência como um trabalho, né? Uma responsabilidade de todos os dias ter uma rotina de me deslocar e tal, e estar até lá, e ir até essa empresa e estar lá para cumprir o trabalho que eu tinha que realizar. Pulando um pouco detalhes desse momento, com 15 para 16 anos eu consegui meu primeiro emprego formal, né, de carteira registrada, fui trabalhar como auxiliar de escritório e era daqueles programas de menor aprendiz, onde um período eu tinha que estar realizando cursos técnicos e no outro está a prestação de serviço da empresa que eu havia sido contratado. Já também antecipando um pouquinho, com 18 anos, já fui morar fora de casa, né? Recebi uma proposta de uma empresa, que era uma empresa terceirizada da Lois Dreyfus, né? A LDC mais comumente conhecida. Então eu fui morar em Rio Brilhante, uma cidadezinha do interior do Mato Grosso do Sul, aproximadamente uns 150 quilômetros de Campo Grande, e eu fui então nessa missão, né? Morar para lá, morar sozinho, pagar aluguel, me deslocar dentro da cidade, não conhecia nada, mas eu fui para poder ter um crescimento, né, profissional, além de financeiro, óbvio, porque a proposta era muito interessante, e eu estive lá, e foi onde eu consegui me desenvolver muito. Nessa empresa foi a primeira vez que eu saí, né, fui como almoxarife, fui trabalhar de almoxarife, e me tornei encarregado de produção. Aí onde começa a questão da minha formação, né, hoje eu sou graduado em engenharia de produção, né, minha graduação em engenharia de produção, que eu fiz e conheci através da Lois Dreyfus, né? Eu conheci o processo de um engenheiro de produção, o trabalho de engenheiro de produção, e lá dentro eu saí de almoxarife e me tornei ali um encarregado de produção, na época com quase 19 anos, ainda muito novinho, e aí eu decidi fazer esta faculdade de engenharia de produção. Foi então onde eu me desliguei da empresa, porque lá no interior, assim, esse tempo atrás, né? Eu tenho 33 anos, então os senhores já identificaram, há 14, 15 anos atrás aí a tecnologia não era tão avançada, nós não tínhamos tantos recursos como temos hoje, e eu tinha que voltar para Campo Grande. Só Campo Grande só tinha uma faculdade em Campo Grande que tinha engenharia de produção, era um curso muito novo no nosso estado, então eu voltei, me desliguei da empresa e voltei para lá. Voltando para Campo Grande, eu me deparo de novo lançado no mercado, com experiências, digamos assim, que múltiplas, né? Que eu nunca trabalhei seguidamente no mesmo ramo. E a primeira oportunidade que apareceu para mim foi trabalhar com ar-condicionado, né? Fui ser auxiliar de um técnico de ar-condicionado, que era o suficiente para eu poder me manter ali, realizar a minha faculdade e dar continuidade na vida. Logo na sequência, pouco mais de um ano e alguma coisinha ali, 2, 3 meses, eu recebi uma proposta que é onde entra o meu engajamento, né, no mercado de vendas, de negociação com o cliente, que foi quando que eu fui trabalhar como representante comercial de utilidade doméstica, né? Aquela coiseira toda que parecia assim, no começo eu achei, bom, vou trabalhar com um carrinho na rua, com cadeira de arame, cadeira de fio, panela e aquela coisa toda. Mas na verdade era um pouquinho melhor, né? Eu estava pronto para o trabalho, independente do que era, eu estava pronto para trabalhar. O que me interessava mesmo era a possibilidade de ganho financeiro, era isso que era o meu foco, independente do que eu fosse fazer. Eu nunca tive vergonha do trabalho em si. E aí eu fui trabalhar como representante comercial, tinha lojas, supermercados, e eu vendia utilidade doméstica. Eu tinha que chegar no cliente e poder atender aquele cliente e tirar um pedido para ele, né? E quando o tempo foi passando, as coisas foram melhorando, eu fui aumentando a minha carteira de cliente, melhorando a performance nos clientes que já existiam, que eu peguei para dar continuidade, e fui abrindo novos clientes. E aí algumas pessoas perguntavam, começaram a me ver, né, trocando de carro, troquei
uma vez, troquei uma segunda vez, na terceira vez as pessoas, mas o que você faz, né? Eu falei, eu vendo pinico, né? E uma história que eu, de maneira descontraída, eu conto até hoje, porque era o item mais engraçado, pessoal, que tinha no catálogo. O catálogo era mais ou menos uma grossura assim, uns 2 dedos, e era o item mais engraçado que tinha no catálogo. E pasme, pinico, isso mesmo, tecnicamente falando no catálogo, urinol, e vendia. Eu nunca vi um item tão bizarro vender tanto como eu vendia naquela época, né? Principalmente no interior, eu atendia o interior, eu comecei só em Campo Grande com essa representação comercial, quando, ao longo de 5 anos, quando eu saí da empresa, nesses 5 anos aí, eu fui olhar o que eu tinha de cidades que eu atendia, já eram 16 cidades que eu estava atendendo, né? Uma carteira, vamos dizer, gigante, né? Eu saí de uma, trazendo para vocês um conhecimento não muito relevante, mas quando eu entrei, eu era o 23º representante em termos de venda, e quando eu saí da empresa, eu não consegui o top 1 anual, mas eu consegui chegar no top 3, e isso para mim foi muito gratificante. Eu tenho muito a agradecer com o que aquela empresa me proporcionou, até porque eu simplesmente ganhei um catálogo na mão, ganhei uma tabela de preços, e eles disseram, se vira, esse aqui são os clientes que existem, você tem uma meta por mês e vai caminhar. Não tinha ajuda de custo, não tinha despesa com alimentação, pernoite, nada. Então você tinha que fazer o teu dinheiro, você tinha que fazer a tua comissão ali mensal para você poder se manter no trabalho. E assim foi onde eu terminei a minha faculdade, foi onde eu concluí tudo, foi onde eu aprendi um pouco já sobre logística, né? Que tinha todo um processo de realizar o pedido, emissão de nota, o faturamento, a organização da carga no veículo. Eu não fazia todo esse processo, mas como mensalmente eu tinha que estar na empresa, né? Eu tinha que ir lá para fazer o acerto de contas. Todas as vezes que os comerciais estavam lá, eles acompanhavam todo esse processo para entender e até dizer isso para o cliente, como é feito, o carinho que é tratado a mercadoria, como que chega, a qualificação dos motoristas, enfim. Então ali eu comecei a aprender um pouco mais sobre logística e me interessei pelo assunto, né? Me desliguei da empresa, pedi a demissão lá, né? Não era nem contrato, carteira assinada, nada, era simplesmente um de boca a boca, e tudo funcionava na época, como diz o outro, no fio do bigode. E então, dali para frente, né, eu saí, parei de vender pinico e fui trabalhar numa transportadora de Campo Grande, uma transportadora grande, renomada lá, que trabalha principalmente na questão dos minérios, na região de Corumbá, Bonito. Quem conhece ali sabe do que eu estou falando, Miranda, Bodoquena. Então, trabalhei um tempo ali e aí conheci a Upper através de uma oportunidade de emprego. Sabe aquele negócio, né? A melhor fase para você procurar emprego é quando você está empregado. Eu nunca acreditei nisso, eu sempre busquei emprego quando eu realmente precisei, eu nunca fiquei procurando. Mas nesse caso foi uma mera coincidência, eu tinha um prazo determinado nessa transportadora, era muito longe de casa, era assim, a renda, o salário, a questão financeira não fechava a conta para eu ir tão longe de carro, me deslocar, estar lá. Então tinha um tempo determinado, eu tinha uma missão para cumprir ali, que era trazer uma organização no processo do estoque dessa empresa, do almoxarifado, por conta daquela minha primeira experiência. Então eu tinha uma missão ali e um propósito de que, se eu tivesse interesse em renovar o contrato, eu me tornaria CLT, e aí então eu iria trabalhar em outro departamento na empresa. Só que aí veio a oportunidade da Upper, né? E aí eu trago a memória, na minha entrevista com a Sandra falou assim, mas eu não entendi, por que você está aqui? Você trabalhou como representante comercial, saiu recentemente, o que aconteceu? Eu expliquei para ela que eu tinha outros objetivos, tinha interesse de sair, porque eu precisava trazer, né, o meu conhecimento da faculdade para o dia a dia, para colocar em prática em si, né? E ela falou assim, tá, mas como que você ganha X por mês e você vem para ganhar 80% a menos disso? Aí eu disse para ela assim, eu falei, olha, a única coisa que me chamou a atenção nessa oportunidade de emprego é o que está escrito lá assim, oportunidade de crescimento profissional, né, que é o plano de carreira profissional.
E foi isso que despertou minha atenção. Fui muito sincero com ela e aí a oportunidade veio. A Upper era metade do caminho dessa empresa que eu ia, né? Quem é da região conhece, eu morava na região leste de Campo Grande, né? Vamos dizer assim, na região leste, a periferia do leste, e eu trabalhava nessa transportadora, era na Moreninha. Lá nas Moreninhas, lá, o bairro é muito longe, é muito distante, e aí eu fui trabalhar na Upper, que é no centro. Para você ter uma ideia, eu estava numa extremidade, a Moreninha é outra extremidade, e a Upper estava no meio disso, entendeu? Então eu comecei a trabalhar com a Upper, me identifiquei demais com a empresa, cheguei lá uma empresa com ISO 9001, toda cheia de procedimentos, toda organizada, uma estrutura fantástica, e eu fui começando a conhecer aquilo. Quando eu entrei para trabalhar com gerenciamento de risco, o conhecimento que eu tinha com um rastreador era das viagens que eu fazia com o meu tio, que é caminhoneiro até hoje, que eu fazia quando era pequeno, estava de férias, né? Então eu viajava com ele, às vezes ele me colocava em contato com o teclado ali, e aí a gente vai entendendo ao longo dos anos, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo por que muita coisa acontece na nossa vida de uma forma que a gente não entende, e lá na frente a gente começa a ver que são coisas que vão se agregando e vão fazendo com que a gente tenha corpo, tenha conhecimento, tenha engajamento no futuro, né? Então, voltando para a questão da Upper, eu comecei a trabalhar ali e aí encontrei um negócio ali que para mim foi fantástico. Book operacional. Nós tínhamos ali um livro que era a Bíblia, né? O regimento da empresa. Olha, aqui é que está tudo que você precisa saber para que você possa realizar as suas atuações no dia a dia. Então, além dos treinamentos, além das provas, a certificação, que tudo era feito internamente em cumprimento daquele processo da ISO, interesse da empresa na qualidade contínua, a gente tinha o book operacional, que era a nossa Bíblia, né? Nosso auxiliar. E eu comecei a trabalhar com o book ao lado, porque eu tinha uma coisa na minha cabeça: eu não vou ser mais um analista, eu não vou ficar aqui eternamente. Eu já tinha conversado com algumas pessoas e algumas pessoas falavam assim: não, eu não quero um cargo a mais, eu quero ficar aqui, é muita responsabilidade, se tornar um supervisor, um coordenador, um gerente, é muita responsabilidade, eu quero ficar aqui. E eu, na minha mente, eu falei assim: nossa, eu não saí da periferia, eu não comecei a trabalhar cedo, antes ainda de lavar peça de moto, capinar quintal, né, mexer com mato, com essas coisas, para poder chegar aqui onde hoje eu tenho uma formação, eu tenho uma qualificação, e eu não vou ficar assim, né? E eu queria crescer dentro da empresa, então as coisas foram acontecendo. Eu comecei a trabalhar, comecei a dar foco, dedicação ao meu trabalho, colocar amor, carinho naquilo que eu fazia, e as coisas foram acontecendo. Foi aí que o Gustavo e a Sandra, né, os donos, CEOs da empresa, né, o Gustavo me chamou, a Sandra também, fizemos uma reunião e é onde as oportunidades começaram a aparecer. De analista operacional, em 3 meses, passado o período de experiência, já com bons resultados dentro da empresa, eu me tornei analista pleno. Dali para frente, alguns meses seguintes, supervisor, coordenador, gerente. E quando eu cheguei na gerência foi um desafio assim gigante, porque o peso, a responsabilidade daquilo tudo veio sobre as minhas costas e eu entendi que ali é bom. Agora, não que antes não fosse, mas eu entendi que agora é onde separa o joio do trigo, né? Onde amador não pisa. Temos que ser profissional e avançar. E aí eu comecei a pedir auxílio para eles. Eu preciso de uma mentoria, eu preciso de um acompanhamento. E o mais interessante que é a minha paixão pelo que eu faço hoje junto com a Upper. Todas as vezes que eu precisei, eu solicitei algo que trouxesse engajamento profissional para mim, né? A Upper cedeu, e dessa vez não foi diferente. A Upper trouxe um profissional para fazer um acompanhamento, uma pessoa especialista em trabalhar com pessoas, com gestão, me trouxe um engajamento, um conhecimento que eu necessitava para aquele cargo naquele momento. E as coisas foram acontecendo, nós fomos aplicando tecnologia, fomos mexendo com inteligência embarcada, sistema, telefone, processo, aperfeiçoando os que já tinham, implantando os outros, trazendo pessoas engajadas, colocando gente com mais capacitação no negócio, e a empresa foi criando corpo. Nós criamos programas que atendeu clientes a nível nacional, né? A gente já atende a nível nacional, mas
programas que deixaram de ser regionalizados e passaram a ter extensão nacional, né, aceitação pelo mercado, e a gente foi entendendo o processo do dia a dia, como fazer, como jogar aquele jogo. E a Upper, Gustavo tem uma metodologia que, vou aproveitar aqui até para elogiar essa metodologia dele, que assim, o atendimento ao cliente para nós é a peça fundamental. E isso faz toda a diferença, porque quando eu saí daquele emprego que eu vendia pinico, e hoje eu me encontro diante de uma empresa tratando diretamente com o cliente, né? Gerando resultado também comercial, porque eu, por ser gerente, eu atendia bem o cliente, a hora que um amigo transportador falava que estava passando um problema com um prestador de serviço A, B ou C, ele falava assim, olha, tem esse cara aqui, fala com ele, muito gente boa, vai te atender. E eu gostava de atender os clientes como se fosse eu do outro lado da linha, né, sendo atendido. Então sempre coloquei meu coração nisso e os resultados foram aparecendo. Foi até então que chegou o desafio Master, né, diretoria operacional. Assumi a diretoria operacional e eu tinha uma missão de formar 2 gerentes para assumir os outros turnos, né? Nós trabalhávamos em 3 turnos, a gente precisava de 2 gerentes que iam ficar de cada um pegando a metade de um turno e meio e outro um turno e meio também para poder estar realizando o trabalho. Então, esse trabalho aconteceu, essas pessoas se engajaram com a metodologia, o processo aconteceu, eu comecei a me desligar um pouco mais da questão operacional da empresa e atuar com implantações estratégicas, negociações de cliente, até a comercialização mesmo da Upper, né? A parte comercial da empresa, nós já tínhamos comercial e eu também me juntei a essas pessoas para fazer esse trabalho e viajar e tal. Então eu rodei o Brasil inteiro, visitando todos os clientes, conhecendo as companhias de seguro. Então, quando eu paro hoje e olho na posição que eu estou, olho para trás, há 15, 16, 18 anos atrás, eu vejo o quanto eu evoluí, né? Possibilidades assim que eram remotas, as pessoas de onde eu vim, as condições financeiras que a minha família tinha, ninguém diria assim, o Bruno vai dar em alguma coisa, mas graças a Deus, a foco, dedicação, objetivo, as coisas foram acontecendo. Então, em 2019, eu saio da matriz da Upper em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, venho para morar em Itajaí, Santa Catarina, e aí o trabalho continua de uma forma um pouco diferenciada. Eu comecei a trabalhar, eu precisava ganhar mais conhecimento, mais conteúdo, então eu saio desse trabalho operacional e eu venho fazer um trabalho externo como consultor de seguros, digamos assim, né? Fazer a comercialização de seguros com parceiros e aprender um pouco mais daquele dia a dia do engajamento dos corretores com os transportadores, o formato de negociação, como se trabalhava uma questão técnica dentro de uma companhia seguradora, como era uma subscrição de risco, o que era feito, por que agravava a taxa, qual era a margem de sinistralidade, o que o cara precisaria de fato para a operação dele, agregar o meu conhecimento de gerenciamento de risco para desenhar um quadro de GR para aquele cliente e tal. Então eu fiquei 2 anos praticamente, foi exato para ser mais preciso, 1 ano e 8 meses engajado nisso. E aí então, vamos dizer assim, fechei o livrinho desse conhecimento, acabei essa aula, acabei essa pós-graduação, né, digamos assim, e aí voltamos à tona com todo o trabalho efetivo junto à Upper, realizando aqui na região. Foi onde conheci a FETransporte, nós criamos e levamos para a FETransporte um trabalho, uma proposta de parceria, de trabalho diferenciado, onde nós, como especialistas, como um know-how de especialista que tínhamos em mãos, poder dar todo o subsídio aí para os corretores parceiros que são atendidos pela plataforma. Levamos o nosso projeto, foi muito bem aceito pelos diretores, né? Então agradeço aqui pela oportunidade mais uma vez. Nosso projeto começou a ganhar forma, começou a dar os seus primeiros passos, as coisas foram acontecendo e a gente começou a colher frutos disso. Então hoje para mim é um motivo de muita satisfação estar participando disso, de todo esse evento maravilhoso que está acontecendo, poder compartilhar com vocês um pouco da minha vida e dizer para aqueles que estão do outro lado, eu não sei, de repente teu momento é um momento difícil,
Mas o que eu tenho para dizer é não desista, não abandona, não troque. Se esse é o teu sonho, teu objetivo, foque nisso, tenha disciplina nisso, as coisas vão acontecer. Às vezes a gente quer que aconteça de uma hora para outra, de uma forma muito rápida, mas não é assim, infelizmente. Tem um processo para tudo, né? E como engenheiro de produção eu preciso dizer isso. A gente precisa confiar no processo, a gente precisa acreditar no processo, que o resultado final, ele vai acontecer, ele tem que acontecer. Quando você tem um planejamento bem feito, as coisas elas acontecem com toda certeza. Tá ok, gente? Então quero aqui, hoje eu estou como diretor operacional, continuo seguindo os meus desafios do dia a dia, trabalho também ainda em conjunto com a parte comercial, então fico à tua disposição, a você corretor, transportador, embarcador, seja lá quem for, todos vocês, ao time FETransporte Brasil, eu me coloco à disposição de vocês, o que vocês precisarem de mim, o meu telefone está disponível, é só buscar os parceiros. Eu fico agradecido por essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado dessa história. É algo simples da minha vida, mas que eu me orgulho muito da minha trajetória, porque realmente, só para finalizar, eu apresentei para um cliente parceiro o lugar que eu morava em Campo Grande, e ele olhou para mim e falou assim: não, você não morava aqui não. Eu falei: sim, eu morei aí por muitos anos. Inclusive, eu só saí desse bairro quando eu me casei. Mas eu morei aí por muitos anos. E aí, o que aconteceu nesse período? Tudo que precisava acontecer para que hoje eu estivesse aqui, compartilhando isso com vocês e trazendo um pouco da minha experiência, do meu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, FETransporte Brasil. Um abraço a todos vocês. Continuem engajados aí, comentem, conversem, debatam assuntos interessantes no dia a dia, e o que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição. Um forte abraço, um bom evento a todos e até logo.